Você está perdendo plantas agora mesmo. Não amanhã, não semana que vem. Agora tem algo comendo a raiz, sugando a seiva, destruindo seu jardim enquanto você assiste a esse vídeo. A pessoa trata, aplica veneno caro, sente que resolveu e na semana seguinte a praga volta, mais forte e mais organizada. Sabe por quê? Porque o que a indústria te vende ataca o sintoma nunca causa. Mas 2 colheres de um mineral barato que provavelmente está no seu armário agora mesmo elimina colônias inteiras. Protege madeira, mata fungos e ainda fortalece sua planta. Isso foi deliberadamente enterrado quando ficou inconveniente demais para quem vende frasco caro. Fica até o final, porque o último uso é o que ninguém fora das comunidades rurais antigas conhece. Antes de tudo, o que é o bórax de verdade? O bórax é o tetraborato de sódio, um mineral extraído do solo, não fabricado em laboratório. A maior jazida dos Estados Unidos fica numa cidade chamada Boron, no deserto da Califórnia, e é explorada desde 1872. No Brasil, você encontra facilmente em mercados, farmácias e lojas de produtos de limpeza. A caixinha azul e verde que a sua avó usava para lavar roupa. Esse mesmo mineral está no centro de tudo o que eu vou te mostrar hoje. Mas tem um detalhe que a maioria das pessoas ignora, e esse detalhe é o que separa quem usa o bórax com resultado real de quem usa e acha que não funcionou. O boro, o elemento químico dentro do bórax, é um micronutriente essencial para as plantas. Em doses certas, ele fortalece paredes celulares, melhora o enraizamento e permite que a planta floresça e frutifique corretamente. Em doses altas, ele é tóxico. Para insetos, fungos, para erva daninha e se você exagerar, para a própria planta que você quer salvar. A linha entre remédio e veneno é a dose. E esse é o conhecimento que a indústria prefere que você nunca aprenda, porque quem aprende para de depender de prateleira. Agora me diz uma coisa, olha para sua horta ou jardim agora e me responde nos comentários. Qual é a praga que você não consegue eliminar de jeito nenhum? Formigas? Pulgão? Cupim? Aquele fungo branco que aparece nas folhas do pepino? Escreve aqui embaixo, porque dependendo da resposta, o que eu vou te mostrar hoje pode mudar completamente a sua temporada de cultivo. Vamos começar pelo mais urgente. Se você tem formiga na sua horta, eu preciso te contar algo que vai mudar a forma como você enxerga esse problema. Quando você vê uma trilha de formigas e pega o spray para matar as operárias que estão na superfície, você acabou de fazer exatamente o que a formiga precisa que você faça. Porque a rainha continua viva. As larvas continuam crescendo. Em 48 horas, uma trilha nova aparece no mesmo lugar, muitas vezes mais numerosa do que antes. O bórax funciona ao contrário. Ele não mata na hora. E é justamente isso que o torna devastador para a colônia inteira. A proporção que funciona é a seguinte: 1 colher de chá rasa de bórax dissolvida em 1 xícara de água morna com meia xícara de açúcar. Dissolva o bórax na água primeiro, antes de adicionar o açúcar. Se você jogar o pó seco direto no açúcar, as formigas conseguem separar os grânulos e comem só o açúcar, deixando o bórax para trás. Quando você dissolve na água primeiro, a mistura fica homogênea e invisível para elas. Mergulhe bolas de algodão nessa solução e coloque em tampas de pote ou pedaços de papelão, exatamente no caminho da trilha. Não borrife o caminho. Não mate as exploradoras. Você precisa que elas encontrem a isca, provem, e levem de volta para o formigueiro. O que acontece depois disso é o que nenhum inseticida industrial réplica com essa precisão. A operária come a mistura, leva para o ninho, alimenta a rainha e as larvas. O bórax age devagar, perturbando o sistema digestivo dos insetos de dentro para fora. Como a ação é lenta, a colônia não identifica o perigo antes que a mistura tenha se espalhado por todos os indivíduos. Dentro de 3 a 7 dias, a trilha desaparece. A colônia entrou em colapso por dentro. A concentração ideal documentada em pesquisas agrícolas é entre 0,5% e 1% de bórax na solução líquida. 1 colher de chá em 1 xícara de água te coloca exatamente nessa faixa. Mais do que isso e você mata a operária antes de ela chegar ao ninho. Menos do que isso e não acontece nada. A dose é tudo. Agora vou te mostrar o erro que mata a eficiência do método e que quase todo mundo comete. A isca nunca deve ser aplicada diretamente no solo da horta, próximas raízes das plantas. O bórax no solo em concentração errada prejudica a microbiota, aqueles bilhões de organismos vivos que mantêm a terra fértil. Coloca a isca em recipientes pequenos, tampas de garrafa, pedacinhos de papelão, posicionados nos caminhos que as formigas percorrem, longe das raízes.
Você provavelmente está fazendo diferente disso todo santo dia. E é por isso que a formiga volta. Passando para outra praga que age em silêncio e que você só percebe quando já perdeu a planta. O pulgão. Diferente da formiga, o pulgão não mastiga a folha. Ele perfura a superfície e suga a seiva de dentro. Por isso, qualquer spray que funciona como veneno de contato superficial não chega ao pulgão de verdade. E é por isso também que a aplicação de bórax para pulgão é completamente diferente da isca para formiga. Para pulgão, você prepara uma solução muito mais diluída, meia colher de chá de bórax em 1 litro de água. Não mais do que isso. O bórax nessa concentração interfere no metabolismo reprodutivo do pulgão, reduzindo drasticamente a velocidade com que a colônia se multiplica. E quem já teve pulgão sabe que o problema real não é o inseto em si, é a velocidade absurda com que ele se reproduz. Uma colônia pode explodir em questão de dias. Você aplica essa solução diluída com borrifador diretamente nas folhas afetadas, especialmente na parte de baixo, onde eles se concentram. Faz isso de manhã cedo, antes do sol ficar forte. 3 aplicações com 4 dias de intervalo. Mas tem um aviso que eu preciso dar com clareza total. Bórax é altamente tóxico para abelhas. Não levemente, não moderadamente. Altamente. Isso significa que você jamais deve borrifar qualquer solução com bórax em plantas que estão florescendo, enquanto abelhas estiverem visitando. Aplica antes dos botões abrirem, ou depois que as pétalas já caíram. Essa regra não tem exceção. Proteger a abelha não é ecologismo de discurso. É sobrevivência da sua própria horta. Sem polinizador, não tem fruto. Agora vou falar de algo que a maioria das pessoas nem imagina que o bórax pode fazer, e que pode ser o motivo pelo qual a sua horta produz menos do que deveria mesmo sem praga aparente. Olha para o seu tomateiro. Se ele está derrubando flores antes de virar fruto, se o seu pimentão floresce bonito mas não produz nada, se a sua couve-flor sai com miolo marrom, se a beterraba fica com textura de cortiça por dentro, isso não é praga. Isso é fome. Especialmente fome de boro. O boro é um micronutriente essencial para a formação adequada de flores e frutos. Sem ele em quantidade suficiente no solo, a planta entra em colapso reprodutivo silencioso. Ela parece saudável por fora. Cresce. Abre flor. Mas não consegue completar o ciclo. E aí você culpa a praga, culpa o calor, culpa o adubo, quando na verdade o solo simplesmente não tem o mineral que a planta precisa para fechar o processo. Solos muito explorados, que receberam muito adubo nitrogenado ao longo dos anos, ou solos muito compactados, tendem a ter deficiência de boro disponível, mesmo que o mineral esteja presente em alguma quantidade na terra. A disponibilidade do boro para a planta depende também do pH do solo. Se o pH estiver muito ácido ou muito alcalino, a planta não consegue absorver o boro nem que você jogue o saco inteiro na terra. A correção é simples e precisa. 1 colher de sopa rasa de bórax dissolvida em 1 litro de água, aplicada uma vez por ano na primavera, distribuída uniformemente ao redor das plantas. Para árvores frutíferas adultas, dissolve 1 colher de sopa em 2 litros e despeja lentamente ao redor da linha de gotejamento, que é onde ficam as raízes mais ativas. Mas para árvores, faz isso apenas 1 vez a cada 3 anos. Não todo ano. Esse detalhe das 3 anos é o que aparecia nos boletins agrícolas antigos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos publicados na década de 1930, e que deixou de ser ensinado assim que a indústria de fertilizantes sintéticos ganhou força. Porque um produto que você usa 1 vez a cada 3 anos não é um bom modelo de negócio. Agora vou te mostrar algo que acontece no seu jardim de madrugada, enquanto você dorme, e que você descobre só de manhã, olhando para os buracos nas folhas e as trilhas brilhantes no chão. Lesmas e caracóis agem exatamente assim. Saem à noite, comem suas hostas, sua alface, seus morangos, e somem antes do amanhecer. O bórax elimina essa praga usando a mesma lógica do sal, que resseca o corpo mole desses animais por contato, mas sem acumular sódio no solo da forma que aplicações pesadas de sal fazem. Você espalha um anel fino e seco de bórax ao redor da base da planta, com cerca de 1 centímetro de largura, sem deixar o pó tocar as folhas nem o caule. A lesma tenta atravessar e o bórax retira a umidade do seu corpo. Ela não avança. Você refaz o anel depois de chuvas fortes. Simples assim. Sem frasco caro, sem máscara, sem veneno que fica no solo por anos. Mas vamos falar agora de algo que vai muito além da horta, porque tem uma praga que destrói estruturas inteiras, e a maioria das pessoas só percebe quando o estrago já está enorme.
Se você tem madeira exposta no seu jardim, cercas, estrutura de varanda, caibros de galpão, lenha empilhada, cupim e formiga carpinteira são uma ameaça constante. Esses insetos conseguem digerir celulose porque carregam bactérias específicas no intestino que fazem esse processamento por eles. Sem essas bactérias, eles morrem mesmo com madeira na barriga. O bórax mata essas bactérias. Você mistura bórax com água morna na proporção de 1 parte de bórax para 8 partes de água. Aplica com pincel ou borrifador sobre a madeira crua, sem tinta ou verniz. O bórax penetra nas fibras. Quando o cupim mastiga essa madeira, o composto destrói a microflora intestinal do inseto. Ele continua comendo, mas não consegue processar o alimento. Morre dentro das próprias galerias. O tratamento dura anos, desde que a madeira não fique exposta à chuva diretamente. Se for área descoberta, depois que o bórax secar e penetrar, você passa tinta ou selador por cima para proteger. Os produtos comerciais que fazem exatamente isso, e que os fabricantes vendem com nomes técnicos sofisticados, usam basicamente o mesmo composto à base de borato. A diferença é que custam R$ 60 ou mais por litro. A caixinha de bórax da loja de produtos de limpeza faz o mesmo trabalho por uma fração do preço. Você sabia disso? Porque se não sabia, já entende agora porque esse conhecimento não é divulgado em lugar nenhum. Existe uma praga de jardim que não come folha, não corrói madeira e não aparece em trilha organizada. Ela aparece como uma poeira cinza esbranquiçada nas folhas, espalha-se rapidamente por todas as plantas do canteiro, e faz a maioria das pessoas jogar a planta no lixo achando que a temporada acabou. O oídio. Você reconhece aquela cobertura esbranquiçada nas folhas de abóbora, pepino, abobrinha. Aparece uma manhã, e em uma semana tomou o canteiro inteiro. A planta que ontem parecia saudável hoje parece coberta de farinha. Não joga fora ainda. Dá para recuperar. A mistura é: 1 colher de chá de bórax, 1 colher de sopa de óleo de cozinha comum, 1 litro de água. Bate bem até emulsificar. O bórax altera o pH da superfície da folha para um nível alcalino. O fungo que causa o oídio não sobrevive em ambiente alcalino. O óleo funciona como agente de adesão, fazendo a solução grudar na folha em vez de escorrer. Aplica de manhã cedo, na parte superior e inferior das folhas. Faz 3 aplicações com 4 dias de intervalo. Se o oídio estiver muito avançado, adiciona 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio na mesma receita. Bórax mais bicarbonato empurra o pH da superfície ainda mais para cima. O fungo não tem chance. Mas aqui vem o aviso que ninguém menciona nesses vídeos de jardim: o bórax acumula no solo. Uma aplicação de spray pode afetar a química do solo por até 3 anos. Isso significa que você usa quando vê o oídio, não como prevenção. Não borrifa toda semana achando que está protegendo. Usa quando precisa e para quando resolveu. Agora vou chegar no que prometi no começo. O uso que quase ninguém conhece fora das comunidades rurais antigas, e que eu aprendi com um homem mais velho que mantinha um pomar impecável usando praticamente nada que viesse de loja. Se você tem macieira no quintal, ou qualquer outra árvore frutífera, provavelmente já abriu uma fruta e encontrou aquele túnel marrom indo direto até o centro. Às vezes tem uma larva branca enrolada lá dentro. Isso é a mariposa da maçã, uma das pragas mais destrutivas de pomares domésticos. E a indústria construiu um negócio inteiro ao redor dela. Armadilhas de feromônio a R$ 15 cada, fitas adesivas, sprays que precisam ser reaplicados 7 vezes por estação. O método antigo custa o preço de 1 colher de bórax e 20 minutos do seu tempo. E é feito uma única vez por ano. No final do inverno, antes de os botões abrirem, fevereiro nas regiões mais quentes, março nas mais frias, você prepara uma pasta espessa de bórax com água morna, na consistência de creme de leite grosso. Com um pincel largo, você pinta uma faixa ao redor do tronco da árvore, começando 1 palmo acima do solo e subindo até aproximadamente 1 metro de altura. As larvas da mariposa da maçã passam o inverno escondidas nas fendas da casca, próximas à base do tronco. Quando a temperatura sobe e a primavera chega, elas acordam e começam a subir em direção aos brotos novos. Para chegar lá, precisam atravessar a faixa de bórax. E o bórax as destrói antes que cheguem a qualquer folha. Esse método aparece documentado em boletins agrícolas do governo americano publicados no começo do século XX. E então desapareceu das edições seguintes assim que as empresas químicas cresceram e passaram a influenciar as publicações técnicas. O conhecimento não sumiu porque parou de funcionar.
Sumiu porque não cabia no modelo de negócio que precisa te vender produto toda temporada. Tenho 4 árvores tratadas com esse método. No último outono abri 40 frutas para verificar. 38 estavam perfeitamente limpas até o centro. 2 tinham uma larva cada. 38 de 40, com o custo de uma colher de bórax e água morna. Isso é o que o catálogo não quer que você saiba. Antes de terminar, preciso ser completamente honesto com você sobre um ponto que muita gente usa para criar confusão. Por volta de 2010, a Agência Europeia de Produtos Químicos reclassificou os boratos como substância de preocupação em termos de saúde reprodutiva. Essa reclassificação veio de estudos com trabalhadores de mineração expostos a grandes quantidades de poeira de boro por décadas seguidas. Não de quem coloca uma colher de chá numa isca de formiga na cozinha. As empresas americanas adotaram os rótulos de advertência europeus porque é mais barato imprimir uma embalagem única para todos os mercados do que criar versões diferentes. O resultado é que a caixinha atual parece mais assustadora do que a que sua avó usava para lavar roupa. O mineral é o mesmo. Use o rótulo como referência. Não inale o pó, evite contato desnecessário com pele e olhos, mantenha longe de crianças pequenos e animais domésticos, use as doses que eu indiquei, que são colheres, não xícaras. A diferença entre remédio e veneno é sempre a dose. As gerações que usaram esse mineral por décadas sabiam disso e respeitavam essa linha da mesma forma que respeitam um fogão quente. Tem mais uma coisa que eu quero te deixar hoje, além das receitas. A praga não é o problema. A praga é o aviso de que algo está errado. Formigas cortadeiras em grande quantidade quase sempre aparecem em solo compactado, com plantas estressadas. Pulgão em excesso quase sempre aponta para planta desnutrida ou desequilíbrio de pH. Cupim em madeira exposta sempre indica material em contato com umidade sem proteção adequada. Quando você aprende a ler esses sinais, você começa a resolver na raiz. O bórax é uma ferramenta dentro dessa leitura. Uma ferramenta antiga, barata, que o mercado tentou enterrar debaixo de toneladas de produtos coloridos e embalagens com promessa de milagre. Mas que sobreviveu porque funciona. Porque está disponível para qualquer pessoa. E porque respeita a lógica da natureza em vez de tentar substituí-la por uma lógica de laboratório. A caixinha de R$ 2 ficou debaixo da pia durante todo esse tempo, silenciosa e paciente, fazendo trabalho que quase ninguém se lembrou de ensinar. Agora você sabe. Escreve aqui nos comentários qual é a praga que você vai eliminar primeiro com o que aprendeu hoje. Lê todos os comentários, e às vezes a sua pergunta vira o próximo vídeo. Se esse vídeo mudou alguma coisa na forma como você enxerga o jardim ou a praga que você achava que nunca ia resolver, curte e compartilha com quem cuida de horta. Esse gesto simples faz esse conhecimento chegar em quem ainda está gastando dinheiro com frasco caro sem resultado nenhum. Até o próximo!